Bem-vindos. Hoje vamos continuar o nosso estudo sobre a Revista Espírita, agora falando um pouco da edição de fevereiro de 1858. Nessa edição, que você pode ver aqui ao lado o índice, o conteúdo dessa edição, nós tínhamos, dentre essas histórias, uma que nos chamou a atenção, que fala sobre a avareza. Assim como em muitos lugares da própria codificação e da Revista Espírita, essa mensagem, esse trecho, ele tem a participação de São Luís, através de uma explicação. Kardec recorria muito a ele para pedir orientações, pedir explicações, fazer perguntas, e São Luís, mais uma vez, auxilia nesse momento. O que a gente vê no início dessa passagem, desse trecho da revista, é que é primeiro contada uma história através da Hermance Dufour, através da médium Hermance Dufour, ainda uma jovem de 14 anos à época, e ela participou da codificação, inclusive. E essa história contada a ela é sobre aquele que possui alguma coisa, aquele que tem alguma coisa, e fala sobre um pai que deu a cada um de seus filhos a sua parte, o seu alqueire da plantação. Ele deu a esses dois filhos um alqueire a cada um. Um deles optou por esconder, por guardar esse alqueire para o futuro, por assim dizer. Não fez nada com ele, não produziu, não doou, guardou. E ele representa, na história, aquele que tem os bens para si e não pensa em mais ninguém e guarda eles de maneira meio avarenta, meio preocupada demais, em excesso com si próprio e menos com o restante das pessoas, ou até mesmo em utilizar isso. Ele guardou, ele não usou. Já o irmão dele saiu com aquele alqueire que lhe pertencia, de semente, e ele encontrou pelo caminho um mendigo muito pobre, necessitado, e por sua própria vontade, sem que o mendigo sequer pedisse, ele deu ao mendigo metade do que trazia com ele. Então metade do alqueire ficou para o mendigo e ele seguiu o seu caminho com a sua metade. O tempo passou, naquele ano ainda, e houve uma mudança climática muito grande, e com isso, o que aconteceu? As plantações, todas elas acabaram morrendo. Então o irmão que tinha dado metade perdeu a sua plantação, ficou sem nada. Já o irmão que tinha guardado, por sua vez, também retornou ao local onde ele tinha guardado a sua plantação, e lá ele não encontrou coisa alguma. Por quê? Porque com aquele clima, todas as sementes, toda a sua parte também se deteriorou. E no final das contas, o que aconteceu é que ambos ficaram sem nada. Só que, posteriormente, esse mendigo, ele encontra esse que perdeu tudo, que tinha dado a ele metade, que perdeu a sua metade plantada, e diz a ele, eu vou repetir o que está na Revista Espírita, irmão. Então a primeira coisa, ele chama o outro de irmão, ele reconhece no outro irmão dele pela forma como ele foi tratado por ele. Eu ia morrer e você me socorreu. Agora que a esperança secou no seu coração, me segue. O teu meio alqueire quintuplicou em minhas mãos. Ou seja, ele utilizou aquele alqueire, esse que recebeu do outro, que teve a doação, por assim dizer, também não ficou parado com ele. Ele utilizou para alguma coisa e transformou aquele quinhão em 5 vezes o que ele tinha recebido. E aplacarei a tua fome e viverás em abundância. Então é uma história que conta as diferenças entre dois irmãos, que apesar de tudo, ao final tinham tido inicialmente o mesmo resultado, mas um deles tinha quem o acudisse ou auxiliasse, enquanto o outro, aquele que guardou tudo para si, não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. Então a primeira coisa ela é contada, segundo o próprio texto, aquele que possui. Então ele se refere, ele se dirige àquele que tem. O quê? Alguma coisa, seja o que for. Não é necessariamente ao rico ou ao milionário, porque a gente tende muito a colocar a lição para o outro. Não, aquele que possui. Eu não tenho tanto assim, eu não sou rico, então ele não está falando comigo. Todos nós temos alguma coisa, mesmo aqueles que têm muito pouco têm algo. Então ele se refere a todos nós, todos aqueles que vivem na Terra. Segundo, ele fala muito sobre o egoísmo e a caridade. É a diferença dos dois irmãos. O primeiro, ele foi egoísta, ele pensou em si, guardou tudo aquilo para si. E já o outro, ele viu o mendigo, sem que fosse preciso pedir, ele doou a metade para aquele mendigo. Agora, a gente não pode esquecer que, apesar disso, os dois acabaram tendo, no final das contas, inicialmente, o mesmo resultado, perderam tudo. Só que um teve quem o acudisse, porque ele deu e recebeu em troca, por assim dizer, automaticamente, de uma maneira natural. Já o outro não. Só que é importante ter cuidado com esse conceito, porque hoje em dia é muito comum aquela ideia de que não, eu vou dar para receber em dobro. A pessoa que faz isso de caso pensado, ela não está dando por caridade, ela não está sendo caridosa, ela está fazendo um negócio com Deus. E isso não existe, porque Deus não faz negócios. Primeiro, nesse conceito tem um absurdo já inerente a ele, porque se Deus criou tudo, Deus criou tudo. Tudo, inclusive aquilo que você tem. Seja isso dinheiro, sejam bens materiais, seja o que for.
Tudo foi criado por Deus. Consequentemente, não faz sentido eu trocar com ele. Não, Deus, eu vou lhe dar aqui esse dinheiro e aí depois o senhor me dá em dobro. Como assim? É tudo dele já. Eu vou estar dando para ele uma coisa que já é dele para ele me devolver 2 vezes? Então é a primeira coisa. Segundo, quando a gente doa alguma coisa, isso tem que ser feito do coração. Não tem que ser pensando numa vantagem futura, numa coisa que eu vou receber de volta. Porque a verdadeira caridade, ela não é interesseira. Paulo disse o quê? E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, então se eu desse tudo o que é meu, mesmo assim, se eu não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então é exatamente isso. Ou seja, não adianta eu dar porque eu penso em receber de volta, porque eu penso em ter uma vantagem, porque eu penso que eu vou ter, de alguma maneira, uma recompensa. Eu vou ter a recompensa, desde que eu não queira essa recompensa. Porque aí, sim, eu estou dando de coração. E essa recompensa, né, é outra coisa que é muito importante, não necessariamente material, não necessariamente nesta vida. A recompensa de que é falado no texto, de que é falado em toda a doutrina espírita, é a recompensa espiritual, que ela pode vir nessa vida ou na outra, mas sempre virá de maneira a trazer melhorias para o seu espírito. Pode vir algum bem material? Pode, por uma necessidade momentânea, porque Deus de alguma maneira acredita que naquele momento da sua vida é importante para o seu crescimento que você receba aquilo. Mas o objetivo dele é sempre o seu crescimento e jamais a satisfação da sua vontade ou daquilo que você quer. E isso é óbvio para todos nós. Então esse exemplo dessa história, ela toca a todos nós, sem nenhuma exceção. É interessante porque após a mensagem, após a história que ele conta, São Luís discorre um pouco, né? E ele transmite uma mensagem através da Hermance, aonde ele fala daquele que recebe de Deus e não distribui. E ele, ao final dessa mensagem, dessa história, ele fala o seguinte: tu sofres, condenado, teu suplício não terá fim. Ele se dirige àquele que nada deu, que reteve para si, que foi egoísta. E ele completa: para te punir, quer Deus que assim o creias. E é interessante porque Kardec mostra aí o seu lado mais forte, que era o lado daquele que quer que a coisa seja muito bem explicada. E ele comenta embaixo: escutando o fim dessas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade dos sofrimentos, enquanto todos os espíritos superiores são concordes em combater essa crença. Então Kardec desconfiou, falou: peraí, não existe eternidade de sofrimento. Ninguém sofre para sempre. Todos nós um dia estaremos num momento melhor. Por quê? Porque a gente vai evoluir. Cedo ou tarde, queiramos ou não, pela força das coisas, por vontade própria, mas nós iremos andar para frente, porque a natureza assim nos impelirá através do sofrimento ou através do trabalho. E ele questiona mentalmente isso. Só que ele lê o final e aí ele entende. Porque no final o que é dito na mensagem? Quando completa o seu texto, ele diz o seguinte, São Luís diz o seguinte: Deus quer que assim o creias. Ou seja, ele diz que essa ideia de sofrimento eterno, que existia e que ainda existe hoje para muita gente, é uma maneira que Deus utiliza, ou que Deus deixou que nós acreditássemos, para que nós tivéssemos essa necessidade de evoluir para evitar aquele dito, entre aspas, inferno. Ou seja, para evitar esse sofrimento eterno. E aí Kardec fica mais à vontade porque ele diz: não, realmente, então faz sentido. Não há um absurdo nessa história, porque afinal de contas não é um sofrimento eterno. É uma ideia de sofrimento eterno que existia e que ainda hoje existe. Então ele mostra aí o seu lado analítico, o seu lado que foi fundamental para que a doutrina espírita pudesse ser essa estrutura única e completamente correta, sem nenhum tipo de erro ou de inconsistência nela. Porque ele foi, o tempo todo, o cientista que analisou aquela ciência nova que lhe era trazida com olhos de cientista, sem acreditar porque assinou São Luís ou porque a mensagem era bonitinha. Isso é uma coisa que nós espíritas precisamos lembrar no dia a dia, porque é muito comum ainda hoje em dia que a gente veja uma mensagem ou outra por aí, assinada por um nome mais conhecido, ou através de um médium mais conhecido, ou que diz que é de um centro espírita X ou Y, e a gente automaticamente repassa sem raciocinar. Vem cá, mas essa mensagem faz sentido? Será que é verdade? Será que o médium realmente psicografou isso? Será que o espírito que diz que está psicografando é esse mesmo? Então, como Kardec disse, você sempre tem que avaliar o conteúdo. Isso vale para tudo. Vale para mensagem, vale para livro, porque tem muito livro por aí. Ah, é livro espírita. É mesmo.
Ele está de acordo com a doutrina? Se você comparar ele com a doutrina espírita, com a codificação, você vai achar inconsistências? Então tudo isso é importante. Por quê? Porque senão a gente começa a inserir dentro da doutrina conceitos que não fazem parte dela e daqui a pouco ela fica descaracterizada e a gente começa a contaminar ela, vamos dizer assim, com conceitos que vão tirar essa unidade que ela apresenta. Então era essa a nossa conversa de hoje sobre essa edição da Revista Espírita. Ficamos por aqui e agradecemos